muito bom ter vocês aqui. Bom dia a vocês que estão na internet também. É bom tê-los aí, né, do outro lado. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema do carnaval. Você percebeu que a nossa liturgia estava up hoje? Não estava? Está up, né? Pessoal assim para cima, samba. Se eu não errar, eu sou péssimo para, assim, saber que tipo. Eu gosto de tudo quanto é música, menos sertanejo universitário, ok? Mas, assim, teve samba? Teve? Salsa? Salsa? Acertei as duas? Olha só, não estou tão ruim. Teve o quê? O hino era o quê? Uma bossa? Olha só, então, tivemos de tudo aqui hoje de manhã, hein? Em ritmo de carnaval. E a gente queria falar, ou eu queria falar, melhor dizendo para vocês, essa manhã, sobre esse negócio, ou sobre esse tema, para não acabar em cinzas. Para não acabar em cinzas. Porque, não sei se é da sua cultura, se não é da sua cultura, se você sabe, se você não sabe, mas o carnaval, ao final do carnaval, depois da terça-feira de carnaval, a gente chega na quarta-feira de cinzas. E você sabe por que cinzas? Você tem a noção do que por que quarta-feira de cinzas? Humilhação. Isso é da cultura judaica, né? Na cultura judaica, as cinzas têm essa ideia de humilhação. Então, quando o povo pecava, depois logo de um momento de purificação, né? Então, o povo ia ao templo para se purificar, e nesse momento que o povo ia ao templo para se purificar, eles queimavam os sacrifícios, eles pegavam a cinza, ou sentavam sobre elas, ou jogavam sobre suas cabeças. Sobre suas cabeças. Na tradição católica romana, você vai na quarta-feira de cinzas à igreja, e eles passam, e o padre ele faz um sinal da cruz com um símbolo com as cinzas. Se você não sabe, ficou sabendo, né? Mas eu queria, então, o carnaval, ele nos dá esse sinônimo de felicidade desenfreada, não dá? Essa ideia de que você precisa ser feliz a todo custo, de qualquer forma. Então, eu queria trabalhar com vocês esse tema, né, para a sua felicidade não acabar em cinzas. E, para começar a pensar sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês a um filósofo, escritor, palestrante, Eduardo Gianetti. E ele escreveu esse livro chamado Felicidade, e no livro ele diz o seguinte: a felicidade é a finalidade maior da vida. Se a felicidade é a finalidade maior da vida, o objetivo derradeiro ao qual tudo mais se subordina, então, por que não viver em estado de embriaguez estática? Ser feliz é só o que importa? Quem busca aqui a felicidade? Pergunta besta. Besta. Mas eu tenho que fazer. Para ser didático com você. Quem busca aqui a felicidade? Todo mundo busca a felicidade, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. Todo mundo deseja a felicidade. Ser feliz é só o que importa? Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Quem busca a felicidade? Quanto tempo, energia, esforço mental, físico, emocional você gasta buscando a felicidade? Quanto tempo, quanto esforço mental, físico, emocional você gasta buscando a felicidade? Quanto? Já fez assim a conta? Já fez? Deixa eu voltar à pergunta. Ser feliz é só o que importa? Não. Mas diz isso para o seu coração.
Diz isso, porque você pode falar assim, não, Wellington, não, ser feliz não é o que importa. Tem muitas coisas a mais, tem muito. Sei lá, mas pensa comigo. Para que você quer ter dinheiro? No fundo de todas as coisas, para que você quer ter dinheiro? Se você for honesto, para ter o quê? Para ter preocupação? Para não ter. Você fala assim, eu quero ter dinheiro para ter preocupação. Até pode ter dinheiro com preocupação, mas não, né? Não. E atrás desse fato de você ter o dinheiro, tem o quê? Satisfação. Satisfação gera o quê? Felicidade. Por que você casa? Você pode falar assim para mim, eu caso para fazer o outro feliz. Tá bom, então eu vou fingir que eu acredito em você. Vou fingir. Para que você tem filhos? Você fala assim, até para ser feliz, mas descubro que não. Ok? Não é? Você pode até pensar, para ser feliz, mas descubro que não. Não é bem assim no final da história. Se a gente chegar à conclusão de maneira sincera, porque para resolver um problema você tem que ser sincero com você. Se você chegar à conclusão de maneira sincera que felicidade é o que importa de fato, a outra pergunta que surge é: o que me impede de ser feliz, então? O que me impede de ser feliz? E eu fui buscar esse negócio. O que me impede de ser feliz? O que me impede? O que os filósofos, o que o pessoal da psicologia, o que me impede de ser feliz? O que me impede, de fato? Eu cheguei à seguinte conclusão, olhando, na verdade eu não, né? Busquei essa conclusão com pessoas mais inteligentes que eu, e eles disseram o seguinte: a autoconsciência. Filósofos, psicólogos, terapeutas, o pessoal que mexe nessa área falou: o que me impede de ser feliz? O que impede as pessoas de serem felizes? A autoconsciência, porque ela se torna um fardo. E ela se torna um fardo porque essa autoconsciência é a velha angústia inexplicável do espírito de nenhuma coisa. Olha que bonito. A velha angústia inexplicável do espírito de nenhuma coisa. Nada me satisfaz. Nada me satisfaz. Eu tenho, eu busco, eu luto, eu conquisto, não está bom. Eu começo tudo de novo. Eu tenho, eu busco, eu luto, eu me aperfeiçoo, eu conquisto. Quando eu chego, eu pego, dura uma semana, mas não está bom. E daí você vive nessa angústia, buscando, querendo mais amor, mais reconhecimento, mais admiração. E daí você fala, nunca está bom, mais dinheiro, nunca está bom. A velha angústia inexplicável que todo ser humano tem, do espírito de nenhuma coisa. O poeta americano, Walt Whitman, ele diz o seguinte, em um dos seus poemas: eu penso que poderia retornar a viver com animais, tão plácidos e autocontidos. Eu paro e me ponho a observá-los longamente. Eles não se exauram e gemem sobre as suas condições, sobre sua condição. Ele não fica... Você não vê os animais falando assim, por que eu estou assim hoje? Você não vê eles assim. Eles não pensam na complexidade da vida. Eles não gemem sobre sua condição. Eles não se deitam despertos no escuro e choram pelos seus pecados. Você não vê eles assim. Eles não me deixam nauseados discutindo o seu dever perante Deus. Nenhum deles é insatisfeito, nenhum enlouquecido pela mania de possuir coisas, nenhum se ajoelha para o outro, nem para os que viveram há milhares de anos. Nenhum deles é respeitável ou infeliz em todo
o mundo. Nenhum deles. Por quê? Porque os animais não têm o quê? A autoconsciência. Eles não se comparam. Eles não se comparam. Pelo menos eu nunca vi a minha cachorrinha comparando com a cachorrinha do vizinho. E triste por isso. Eles não se comparam. Muitas vezes o que ele tem, ou o pouco que ele tem, lhe basta. E eles ficam felizes. Ou pelo menos expressam isso dessa forma. Ou eles têm essa satisfação. Por quê? Porque felicidade para o ser humano, primeiro, é a ausência. A ausência de sofrimento. Eu tenho. Sou feliz quando não tenho o que me faz chorar. É a ausência. A ausência de todo e qualquer tipo de sofrimento, aquilo que você classifica como sofrimento. E também, se por um lado é a ausência, por outro lado, é ter, a satisfação de prazer. E sou feliz quando eu tenho o que produz o quê? Não satisfação. Porque para muitos, estar satisfeito não é o bastante. É aquilo que me provoca o quê? Êxtase. Êxtase. Êxtase é aquela sensação de plenitude. De plenitude. Diferente de satisfação. Diferente de satisfação. É uma sensação aonde você entra meio que, sei lá, não sei, me foge alguma palavra, mas meio que em alfa. Êxtase. Porque você não está satisfeito. Êxtase. Mas a pergunta é, você consegue a ausência de sofrimentos? Você consegue ter na sua vida a ausência do sofrimento? Você consegue ter na sua vida a presença constante de momentos de êxtase, um atrás do outro? Fica claro isso quando o escritor e psicólogo Augusto Cury diz o seguinte no seu livro O Homem Mais Feliz da História. Ele diz assim: a grande maioria das pessoas em todo o mundo falhou em desvendar os códigos da felicidade. Ricos queriam comprar a felicidade com seu dinheiro, mas ela bradou-lhes: não estou à venda. Celebridades que quiseram seduzi-las com a sua fama, mas ela soprou-lhes aos ouvidos: me encontro nas coisas simples e anônimas. Generais quiseram dominá-la com suas armas, mas ela expressou categoricamente: sou indomável. Jovens quiseram capturá-la com um prazer rápido, mas ela, sem meias palavras, proclamou: sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas fracassadas. Os seres humanos sempre procuram a felicidade como o sedento procura a água, como o ofegante busca o ar, como o cientista explora o desconhecido. Mas muitos deles morreram como mendigos emocionais, ainda que tenham morado em belas residências. Mendigos emocionais. Porque a busca não tem o quê? Fim. Você está com o pires na mão. Se a sua busca é a felicidade de forma assim, sempre, se você chega à conclusão aqui, nesse momento, que a felicidade é o que importa, de fato, e se a sua busca é pela felicidade como ela é nos apresentada pela cultura, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Você está com o pires na mão. Vocês conhecem essa expressão? Você está com o pires na mão? Sabe? É sorocabana essa expressão.
Me desculpem, mas eu pensei que você estar com o pires na mão, você está sempre pedindo alguma coisa para alguém. Você está pedindo a esmola. Você está ali com o pires, falando assim, por favor, me dê alguma coisa. Uma migalha, mais uma coisa. Por quê? Porque você se torna um mendigo emocional. A questão, então, eu creio, eu sei, eu pintei um quadro aqui, que talvez para um domingo de carnaval, falando sobre felicidade, não seja o melhor quadro a ser pintado, ok? Mas, assim como vocês, eu também busco a felicidade. E eu creio nela. Eu creio em um Deus que deseja que eu seja feliz. Assim, eu queria buscar com vocês, dentro de um texto bíblico, um caminho seguro para que a nossa vida não se acabe em cinzas. Que as nossas expectativas, que os nossos sonhos não se acabem em cinzas. Então, como que a gente faz isso? Ou aonde a gente busca isso? Eu queria ler com vocês a carta de Tiago, seu primeiro capítulo, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falhar coisa alguma. Sem lhes faltar, coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O contexto dessa carta de Tiago, ele tem essa carta no seguinte contexto: de acordo com a palavra de Deus, é possível ser feliz, em meio à dor, ao choro, à doença e às crises. Esse é um dos objetivos da carta de Tiago. Ele escreve para as 12 tribos da diáspora ou da dispersão. Eram pessoas perseguidas. Pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé. Elas estavam passando por grande provação. Então, elas foram perseguidas por causa da sua fé, elas foram dispersas, e Tiago, então, escreve uma carta para eles, começando com a palavra, o quê? Tende um motivo por grande alegria. Estejam felizes, alegres. Saibam que isso faz parte da vida de vocês. Estejam alegres. Então, deixa eu tirar para vocês alguns princípios disso. Primeiro, para que a sua vida não acabe em cinzas, você precisa mudar o paradigma da alegria. Você precisa mudar o paradigma da alegria. E olha como o texto começa, versículo 2. Meus irmãos, considerem, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tende o motivo de grande alegria. E aqui começa um conselho mais contrassensual que existe na Bíblia. Tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas, o quê? Provações. Não está contrassensual? Não está esquisito esse negócio? Tem texto na Bíblia que é desconfortável. Eu sei. Mas está esquisito. Bom, calma aí. Como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou ter alegria pelo fato de eu passar por provações? Vamos, então, mostrar como isso acontece. Primeiro, diversas. A palavra diversas aqui significa algo multicolorido, multifacetado, de vários tipos.
Então, o que Tiago está dizendo aqui não é a respeito ao número de provações que você está passando, mas, assim, a diversidade das provações. Ele não está falando a respeito de número. Ele está falando a respeito de diversidades. Guarda isso. Segundo, provações. A palavra provação aqui, ela não pode ser entendida como tentação, apesar de ter a mesma raiz. Mas a palavra provação aqui é um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova. Uma prova. Diferente de tentação. Se você pega o capítulo 1 de Tiago, em um determinado momento, ele vai falar que Deus não tenta ninguém. A palavra ali é a mesma raiz, mas elas têm conotações diferentes, porque esse tipo de provação, ele não tem aquilo que nós chamamos na teologia do dolo. Da vontade de fazer, não é uma provação que leva você ao erro, mas, pelo contrário, ela leva você ao crescimento. É um teste. É uma prova. Então o apóstolo Tiago ele começa dizendo, olha, vocês devem ter uma grande alegria, porque a fé de vocês, a vida de vocês, está sendo o quê? Provada, testada, de diversas formas e maneiras. Mas eu gostaria de mostrar que existem duas dimensões para essas provações. Primeiro, internas e externas. As dimensões internas. Amor não correspondido, emoções não resolvidas, ansiedades, sonhos nunca realizados, expectativas não satisfeitas, solidão, perda, doença, insucesso. Expectativas, fatores internos. Internos. Está com você. Amor não correspondido, emoções não resolvidas, ansiedades, sonhos nunca realizados, expectativas não satisfeitas, solidão, perda, doença, insucesso. Interno. É seu. Todo mundo passa, de alguma forma, por isso. Todo mundo tem expectativas não resolvidas, expectativas não realizadas, sentimentos não resolvidos. Todo mundo tem uma insatisfação, uma solidão, uma perda. Isso está dentro, não é fora. Não é fora. Mas, por outro lado, existem os fatores externos. Críticas, perseguição, injustiça, mal-entendidos, conflitos, falsidade, calúnias. E a lista aqui poderia ir muito além. E muito além. A verdade é que nós passamos, as provações são variadas, elas podem nos roubar o quê? A nossa alegria, e elas roubam. Elas roubam o estado de você estar bem com você mesmo, sejam elas internas ou externas. A pergunta, então, passa a ser: como ter o quê? Grande alegria. Primeiro, alegre-se pelos resultados que as provações podem produzir em você. Por cada fator, interno ou externo, você deve ficar alegre com os resultados que isso provoca em você. Porque, perceba, vem comigo, maturidade vem com o quê? Maturidade vem com o quê? Pensa na sua história e perceba quais momentos você teve um crescimento, seja profissional, emocional, em relacionamento conjugal. Em qual momento da sua vida, você deu um up, você deu um upgrade naquilo que você é como pessoa? No momento de prova, não é? No momento de teste. Você olhou para uma situação e você pensou: eu
não vou conseguir. Você olhou para uma situação e pensou, é impossível, por que isso está acontecendo comigo? Você olhou para uma situação e disse, é melhor eu parar. Porém, se você não parou, e se você enfrentou aquela situação, e se você resolveu aquele problema, você então fez o quê? Cresceu. Você cresceu. Por quê? Alegre-se pelos resultados que as provações podem produzir em você. Mude o seu paradigma. O paradigma de alegria nosso é que tudo tem que estar bem. Tudo tem que ser bom. Tudo tem que estar em paz. Mas perceba que muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas, não quando tudo está em paz. Deus trabalha em nossas vidas quando as coisas não vão bem. Não vão bem. E daí, o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Perceba uma coisa, ele não diz, deem graças por todas as circunstâncias. Não diz por todas. Ele não está falando para você olhar para uma situação desesperadora na sua vida, de problemas, e você falar assim, graças a Deus porque eu tenho problemas. Não é isso que ele está falando. Mas ele fala ao contrário, que diante de uma situação de problema, você faz o quê? Você dá graças. Você dá graças. Segundo, a alegria depende mais de saber quem Deus é e o que Ele faz por nós do que com os nossos sentimentos. A alegria depende mais em saber quem Deus é e o que Ele faz por nós do que com os nossos sentimentos. Deus, Ele não está preocupado, e aqui eu vou chocar algumas pessoas. Vou chocar algumas pessoas. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus está preocupado com o quê? Com a sua felicidade. Com a nossa felicidade. Deus me quer me ver feliz. Não é? A ação primária de Deus em nossas vidas não é a nossa felicidade. Primeiro, a ação primária de Deus em nossas vidas é o quê? A nossa salvação. Deus, Ele se preocupa muito mais com a sua salvação do que com a sua felicidade. Pode ficar chocado, pode ficar chateado, eu não tenho a ver com isso, é com Deus, você fica bravo com Deus. Ok? Mas Deus se preocupa muito mais, em primeiro lugar, com a sua salvação. Salvação. Em segundo lugar, com a sua maturidade. Maturidade. Talvez em terceiro lugar, eu colocaria ali felicidade. Talvez. Talvez. Mas primeiro, Deus, Ele está preocupado com a sua salvação. Para onde você está indo? Para onde você vai passar a sua eternidade? Deus está preocupado tanto com isso que enviou Cristo Jesus para resolver esse problema para você, porque você não conseguia resolver isso. Segundo, a partir do momento que você conhece Cristo Jesus e que você aceita o que Ele fez por você na cruz do Calvário, então Deus não se preocupa com a sua felicidade. Deus se preocupa então o quê? Com a sua maturidade, porque pessoas maduras sabem desfrutar do quê? De felicidade. Com responsabilidade. Já percebeu? Pessoas maduras, elas sabem desfrutar da felicidade com o quê? Com responsabilidade. Elas dão valor àquilo. Valor. Deixa eu lançar a mão aqui de uma ilustração. Eu sei que ela é um pouco restritiva, mas pegue o princípio, não fique com o exemplo, com a ilustração. Pegue o princípio que está por detrás. Eu tenho o Arthur e ele tem 4 anos de idade. Eu posso dizer que ele é maduro? Não. Não posso.
né? Então, o Arthur, quando ele ganha um presente, o que ele faz? Fica o quê? Feliz. Ele fala, uau, carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto. Esses dias eu dei para ele uma roupa do Flash. Ele adora o Flash. Ele dormiu com a roupa do Flash. Ele ficou 3 dias sem tomar banho com a roupa do Flash. Não, brincadeira, ele tomou banho, mas ele ficou 3 dias com a roupa do Flash. Ele só tirou a roupa do Flash para tomar banho. E ele ficou ali, extasiado, alegre, feliz com a roupa do Flash. A pergunta foi, quanto tempo durou? 3 dias. 3 dias. Por quê? Porque ele não sabe aproveitar. Porque ele não sabe o valor. Porque ele não tem maturidade para reconhecer o quanto aquilo, a roupa do Flash, custou para alguém dar para ele. E se ele não tem maturidade, e se ele não sabe o valor, ele não vai fazer o quê? Não vai dar valor. Não vai dar valor. Perceberam? Deus, ele se preocupa, em primeiro lugar, com a sua salvação. Deus, ele se preocupa com a sua maturidade. Porque se você tiver a salvação, e se você for maduro, você vai saber desfrutar o quê? Da felicidade. É isso que Deus se preocupa. Deus não está agora, de maneira primária, se preocupando com os seus sentimentos. Segundo, você precisa, para que sua vida, para que os seus sonhos, para que não acabe em cinzas, você precisa ampliar a visão do sofrimento. Você precisa ampliar a visão do sofrimento. Mas antes de você ampliar a sua visão do sofrimento pelos conceitos bíblicos, deixa eu mostrar os efeitos tóxicos da aflição ou do sofrimento por Simone Weil, quando ela escreve o livro Espera de Deus. Ela diz o seguinte, que o sofrimento ele tem alguns efeitos tóxicos, e nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado com isso. Primeiro, muitas vezes quando sofremos, nós passamos pelo isolamento. Pelo isolamento. Uma barreira se levanta entre nós e os nossos melhores amigos, porque nós nos afastamos ou porque eles se afastam de nós. Isolamento. Quando sofremos, muitas vezes pessoas, quando sofrem, elas se isolam. Elas não compartilham. Isso pode estar acontecendo com você. E isso é tóxico para a sua alma. Você pode estar passando por um momento de grande provação na sua vida, de grande teste da sua fé, e ao invés de você se aproximar de pessoas que têm a mesma fé que você, de você começar a orar com essas pessoas, de você abrir o seu coração, você faz o quê? Você se isola. Por um outro lado, se você conhece alguém que está passando por um sofrimento, por uma grande provação da sua fé, você não deve fazer o quê? Isolar a pessoa. Você não deve isolar a pessoa. Você deve ir atrás dela. Perceba que sofrimento muitas vezes levantam o quê? Barreiras. Muitas vezes as barreiras são porque as pessoas se afastam ou porque nós, muitas vezes, nos afastamos de quem está sofrendo. Segundo, um outro sintoma dessa intoxicação da alma. Implosão. E a implosão é a pessoa se volta para si mesma e para a sua própria dor, amargurada, perde a capacidade de amar o outro. Ao invés dela explodir, ela implode. E ela implode a sua capacidade de amar o próximo, de amar o outro. Ela se isola, e muitas vezes isolamento e implosão caminham juntos, porque ela se isola das pessoas. E ao se isolar, ela se implode. E ao se implodir, ela perde a capacidade de se amar, de amar os outros e de se relacionar com eles. Ainda, a raiva.
ela pode ser dirigida a nós mesmos ou às pessoas que nos cercam. Raiva, tóxico para a alma. Não indignação. Porque indignação até pode ser bom, mas raiva. E raiva se torna uma toxina para a alma. Ainda, ela diz, condenação. Condenação, embora nossos erros nem sempre tenham conexão direta com o sofrimento, ele lança a luz sobre as nossas falhas. E aqui está um grande problema das pessoas que são religiosas. Por quê? Porque elas olham para um Deus que retribui quando o filho acerta ou quando o filho erra. Ela fala assim, não, eu estou passando por isso porque, afinal de contas, eu errei. Não, nem sempre é isso. Deus está fazendo eu passar por isso porque, afinal de contas, eu cometi alguns pecados e isso é um castigo de Deus. Não! Não! Muitas vezes o nosso sofrimento não é por nossa própria causa. E você não deve se condenar por ele. Ainda. Tentação. Tentação de se tornar cúmplice da dor. Cúmplice da dor. Você se torna cúmplice da sua própria dor. Ao invés de você se apartar dela, você vira um companheiro. Quando eu era criança, tinha um desenho, eu não lembro, que era um leão e uma hiena. Vocês lembram? Do leão e da hiena? Isso faz muito tempo, né? E daí a hiena, toda vez que dava alguma coisa errada, ela falava assim, ó dia, ó céus, ó azar. Ó vida. Ó vida. Ó, tá vendo? Você percebeu que o Alexandre, ele assistia esse desenho. Né? E daí ele diz assim, ó vida, ó céus, ó azar, ó vida, ó céus, ó azar. Cúmplice da dor. Cúmplice da dor. É a tentação da autopiedade, viciante e autodestrutiva. Olha, eu sou um coitado. As pessoas não me amam. Mas, sabe, a pessoa começa a fazer da autopiedade, né, um escudo para a sua justificação. E elas querem chamar atenção não por suas virtudes, mas por suas falhas, pelos seus erros. Então elas usam isso para atrair a atenção das pessoas e todo mundo olhar para ela e falar assim, realmente, ele é coitadinho, realmente, coitadinho dele, vamos dar uma força para ele. Por quê? Autopiedade. Só que quando você faz isso, você está se destruindo. Não destruindo simplesmente você, mas sua própria espiritualidade. Porque você precisa lembrar que você é feito à imagem e semelhança de Deus. E se você é feito à imagem e semelhança de Deus, você não tem só coisas ruins. Você tem coisas ruins porque existe uma desconexão entre você e o Criador, mas não é só coisa ruim. Isolamento, implosão, raiva, condenação e tentação. Muitas vezes essas toxinas da alma, elas caminham juntas. Em alguns momentos, pessoas têm algumas mais afloradas, outras menos. Mas quando você olha para essas toxinas, você tem que se perguntar, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E ampliar a sua visão. Agora perceba o que o texto bíblico diz em Tiago, no capítulo 3, no versículo 3, desculpa. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem. A palavra aqui, esse verbo, o saber aqui, é o gnosco. E ele está em uma forma prolongada. Ele está em uma forma prolongada, ou seja, ele passa a ser um particípio com uma força de imperativo. Então seria mais ou menos assim, é você olhar para esse texto, pois vocês sabem, como se fosse uma ordem. Tomem conhecimento adquiram o conhecimento, percebam que, entendam que,
a prova da sua fé. A prova da sua fé. As suas provações, elas produzem o quê? Perseverança. Perseverança. E, gente, algumas coisas nós só aprendemos quando nós passamos por elas. Não adianta. Você pode até falar de sofrimento ou de dor de maneira teórica. E deixa eu mostrar para vocês alguém que fez isso. Como vocês sabem, eu gosto muito do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, em 1940, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Em 1940, ele escreveu um livro teórico, filosófico, respondendo qual é o problema do sofrimento. Se você não leu, você pode ler. Excelente livro para você ler. E a frase mais conhecida desse livro é essa: Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. O sofrimento é um megafone de Deus para o mundo surdo. Que frase! Porque a tese do livro do problema do sofrimento, Deus nos convida a Ele através do sofrimento. Deus nos chama a atenção através do sofrimento. O sofrimento nos leva, nos caminha, cria conexões com Deus. Esse é o texto. Mas tem uma coisa. C.S. Lewis, em 1958, ele casa-se com Joy Davidman. Joy Davidman se torna a esposa de C.S. Lewis. Ele já tem uma certa idade, ele se casa. E é um amor arrebatador. Arrebatador. Se você gosta de biografia, você pode pegar a biografia do C.S. Lewis, feita pelo... Agora esqueci. Mas tem uma das biografias deles que conta especificamente sobre isso. É um filme, chama-se Terra das Sombras. Ele conta esse episódio do conhecer da esposa, da morte da esposa e falecimento da esposa. Que, em 1960, Joy, ela morre de câncer. Em 58 ele se casa, um amor arrebatador. Em 1960, ela morre de câncer. Detalhe, a mãe de Lewis morre de câncer. A mãe de Lewis morre de câncer. E enquanto Joy está enfrentando a doença, Lewis está escrevendo um diário. Enquanto Joy enfrenta uma doença terminal, ela tem câncer nos ossos, ela vai definhando, ela vai ficando em uma cama, o sofrimento dela é prolongado. Lewis, ele está revendo e escrevendo um diário sobre o sofrimento. Desse diário nasce o livro Anatomia de uma Dor. Anatomia de uma Dor, a experiência do luto. A experiência de alguém que vivenciou o sofrimento. Perceba, primeiro, em 1940, Lewis ele fala do sofrimento a partir do quê? Da cabeça, do conhecimento. Em 1961, Lewis ele fala o sofrimento a partir do quê? Da vivência. E daí vem uma das frases mais famosas do livro Anatomia de uma Dor. Se meu castelo ruiu com uma tacada, é porque era um castelo de cartas. A fé que levou essas coisas em consideração não era fé, mas imaginação. E Lewis ele começa mostrando que como o sofrimento produziu nele o quê? Uma fé mais forte. Uma fé não de imaginação. Não de imaginação. Uma fé que você não conhece a Deus apenas de ouvir falar, mas uma fé que você experimenta Deus.
que você experimenta Deus. Ela não é mais um castelo de cartas. Ela não é mais um castelo de cartas. Ela não é mais feita a respeito dos meus achismos. Sabe por quê? Porque quando o sofrimento vem, todas as suas convicções a respeito de Deus, elas são testadas. Elas são testadas. Quando o médico entra em uma sala e fala para você, você tem câncer, todas as convicções a respeito da sua fé são testadas. Quando você ouve que alguém que você ama tem uma doença que é incurável, ou quando o seu negócio quebra, ou quando vem o divórcio, a sua fé é testada, todas as suas convicções. Porque uma coisa é você parar, levantar as mãos, como nós tivemos aqui, samba, salsa e bossa nova. Nós levantarmos a mão e nós olharmos e falamos assim, que maravilha, que bom, que legal, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, está tudo bem. E quando não está tudo bem? Você é capaz de orar? Não estou falando de levantar a mão. Eu não estou falando de você falar que tudo é bem, está tudo bem. Mas quando você passa por uma situação, você é capaz de orar? De orar? Deixa eu perguntar para você. A sua fé, ela é baseada nos seus achismos, na sua imaginação, ou ela é firmada em plenas convicções a respeito do caráter de Deus? O texto continua, e daí o texto diz que ela produz o quê? Perseverança, estabilidade, consistência, constância, tolerância, resistência, determinação. A fé, quando é testada, ela produz perseverança. A Revista Atualizada, que é uma tradução mais antiga, ela falava de paciência. Mas eu não gosto dessa palavra paciência, porque paciência, muitas vezes, parece que você é meio assim, inerte, você não precisa fazer absolutamente nada. A palavra que eu mais gosto para traduzir aqui é resistência. A sua fé, quando ela é provada, ela produz o quê? Resistência. Ela produz constância. Ela produz estabilidade. Ela produz determinação. Você não fica abalado e desesperado. O seu coração não é tomado pelas toxinas da alma. O seu coração reverte as toxinas da alma, porque você crê no caráter de um Deus bondoso. E daí, perceba, o versículo 4 diz, deve ter o quê? Essa perseverança, ela deve ter o quê? Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Perceba, maturidade, integridade, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento vem, se torna resistente à sua fé. A sua fé se torna resistente. Ela tem uma ação completa em você. Ela te torna você maduro e te torna íntegro. Maduro e íntegro. Para que não te falte coisa alguma. Terceiro. Para não acabar em cinzas, você precisa pedir sabedoria. Eu fiquei buscando um outro slogan para isso, mas a única coisa que eu achei adequada foi pedir sabedoria. E perceba comigo como que é interessante. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Perceba, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. É o mesmo bloco do texto. E Tiago ele vem falando do quê? De provação, de sofrimento, de perseguição, de angústia, de dor. E quando ele vai dar o conselho do que você precisa fazer para passar por tudo isso, ele fala o quê? Não é estranho?
Porque eu fiquei pensando assim, o que eu pediria? Ou qual seria o meu conselho no lugar do Tiago? Eu falava, peça para Deus livramento. Peça para Deus resolver o seu problema. Porque, afinal de contas, você está enrascado. Você está num grande problema. Então, você faz o quê? Diante de tantas coisas, você olha e fala assim, Deus, eu não sei lidar com isso, por favor, resolve o meu problema. Mas ele fala assim, peça sabedoria. Peça sabedoria. Diante de uma situação difícil, de luta, não peça livramento. Peça o contrário. Sabedoria. E sabedoria aqui é inteligência ampla e completa, usando do conhecimento sobre diversos assuntos, sejam humanos ou espirituais. É isso que a palavra aqui, sabedoria, quer dizer. É uma inteligência ampla e completa, usando o conhecimento sobre diversos assuntos, seja esses assuntos humanos, ou seja esses assuntos com discernimento da sua espiritualidade. E daí ele fala, Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A Deus, você peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós vemos o quê? Generosidade. Deus é generoso quando você pede aquilo que está concernente à sua vontade. Em outro momento, a gente vê nos próprios evangelhos que vocês não recebem porque vocês pedem o quê? Errado. O próprio Tiago diz isso. Vocês não estão recebendo? Sabe por que vocês não estão recebendo? Porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem errado. Porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Agora, aprenda a pedir, aprenda a orar. E tem uma coisa muito interessante, eu não sei se você sabe, mas quando você pega Jesus nos evangelhos, em todos os evangelhos, qual é a única coisa que os discípulos pedem para Jesus fazer? Ensinar, desculpa. A única coisa que Jesus fala, a única coisa que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, pedem para ele ensinar é o quê? A orar. Perceba, os discípulos de Jesus, nos evangelhos, não pedem para ele fazer o quê? Jesus, me ensina a fazer milagres. Jesus, me ensina a ensinar. Como é que o Senhor ensina? Me ensina, me dá um know-how de como cativar pessoas e ensinar pessoas com boas palestras. Jesus, não tem. A única coisa que os discípulos falam para Jesus, ou pedem a Jesus, é: Jesus, ensina-nos a orar. Porque nós não sabemos. Pergunta: eles não sabiam? O que vocês acham? Eles sabiam orar. Eles vinham de uma espiritualidade judaica. A espiritualidade judaica é marcada por orações. Mas eles não sabiam orar da forma correta. Da forma correta. E daí, Tiago mostra isso para a gente. A primeira coisa que você deve pedir diante das lutas e provações, para você manter o seu coração alegre, não é pedir o livramento, a solução instantânea, mas você primeiro peça o quê? Sabedoria. Sabedoria. É interessante, a gente percebe a generosidade de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 82. Eu acho que está errado esse versículo, mas depois eu vejo certinho para vocês. Porque não deve ter 82 versículos no livro, no capítulo 8 de Romanos, tá bom? Então, me perdoem, saiu a mais ali. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Se Deus, perceba a generosidade de Deus, se Deus é generoso em entregar Jesus por você, Ele não poupou Jesus por você, Ele entregou Jesus. Jesus passou por todo o sofrimento possível na história por você, por amor a você. Como também Ele não vai dar todas as outras coisas? Todas as outras coisas. Eu sei, e eu vou pedir calma para você. Porque muitas vezes a gente olha assim, todas as outras coisas, daí você vem no seu coração, lógico, né? As coisas que você deseja. Não, não. É aquilo que você precisa. E talvez hoje, para você lidar com o seu casamento, você precisa do quê? Sabedoria. Para você lidar com os seus problemas, você precisa do quê? Sabedoria. Para você lidar com o seu chefe chato que pega no seu pé, você precisa do quê? Sabedoria. Para você lidar com aquele seu amigo que está tentando passar o tapete em você na empresa, você precisa lidar com o quê? Com ele? Com sabedoria. Com sabedoria. E o texto continua no versículo 6 e 7, ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça sabedoria, mas peça sabedoria com fé e não duvide, porque quando você duvida, você se torna como a onda do mar. Você é levado e você é agitado como a onda do mar. E ser levado e agitado como a onda do mar tem paz? Tem paz? Nenhuma paz. Você está agitado porque muitas vezes, diante de uma bifurcação, você duvida dos princípios de Deus. Sabia disso? Lembra da autoconsciência? Veja como ela nos pega. Você tem conhecimento pleno a respeito dos princípios de Deus. Chega uma bifurcação na sua vida e você tem que tomar uma decisão. E daí uma estrada te leva à vontade plena de Deus. Pense comigo. Seja racional, lógico. Porque não é assim a vida, mas vamos fazer de conta que é. Um caminho, vontade de Deus plena. Só que você tem que assumir as responsabilidades que essa vontade plena de Deus vai te conduzir. O outro caminho, princípios seculares. Princípios seculares, a forma comum de lidar com a vida. Você está na ponta para fazer a escolha. Para onde você vai? Você está em paz? Não. Você é tentado a fazer o quê muitas vezes? O mais fácil. O mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o caminho do reino, é o caminho de Deus. Lembra que Jesus ele diz em uma das suas parábolas, ele fala assim, a porta para o reino dos céus, ela é estreita. Você tem duas portas, é interessante, existe uma bifurcação ali. Jesus fala assim, o caminho que leva à perdição, ele é amplo, ele é largo, ele é fácil. Mas a porta que leva ao reino dos céus, ela é estreita. E a única forma de você passar por aquela porta você não pode levar nada. Você tem que ir o quê? Só. Você não pode levar nenhuma bagagem. Não dá para levar, é estreita. Ela é estreita. Se você levar bagagem, não vai dar certo, porque não vai passar. Você tem que levar somente aquilo que você precisa. Porque se você levar mais do que você precisa, não vai dar certo. Mas qual é a mais confortável? Mas qual é a que te dá paz? Diante das dificuldades da vida, a gente tem que aprender a olhar como Deus olha. E eu queria encerrar
com uma história de Nicholas Walters, agora o Nicholas, ok? O Nicholas. Ele é professor de filosofia no Calvin Theological Seminar, em Michigan, Grand Rapids, Michigan. E ele tem um filho, Eric. O filho de Nicholas é brilhante. O filho de Nicholas viaja para a Austrália para fazer seu pós-doc em engenharia. Uau! 25 anos. Um gênio. Um gênio. E, em determinado momento, numa noite, o telefone do Nicholas toca. Uma voz trêmula do outro lado diz assim: Nicholas, Eric sofreu um acidente. Eu, como pai, não sei o que isso representa, a não ser que você passe por isso. Daí, o Nicholas fica em silêncio. E a voz fala assim: olha, o Eric não resistiu. Nicholas não responde. A voz repete de novo: Nicholas, você precisa vir urgente para a Austrália, porque o Eric morreu. Após isso, Nicholas escreve um diário, ou um livro, melhor dizendo, e no seu livro ele coloca a seguinte frase: eu vou olhar o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver. Deixa eu te perguntar para você, com sinceridade no seu coração, a história de Nicholas e de Eric acabou em cinzas? Não. Não. Por quê? Porque através das lágrimas daqueles que creem em um Deus bondoso, que constrói a história, não de forma aleatória, mas de um Deus bondoso e generoso, que diante dos desafios que a vida nos apresenta, Ele nos dá sabedoria. E ao nos dar sabedoria, nós conseguimos ver a história não com os nossos olhos. Nós conseguimos ver a história como Deus está vendo a história. Como Deus está vendo a história. E mesmo diante de uma dor tão terrível, Ele diz: talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver. Sabe o que é isso? Confiar na graça. Ele não está agitado pelas ondas do vento. Ele não duvida. Mas simplesmente ele percebe a graça de Deus, mesmo diante de notícias que tentam roubar a nossa paz. Deixa eu voltar ao primeiro versículo de Tiago e dizer: tende motivo de grande alegria o fato de você hoje estar passando por dificuldade, por provações. A sua fé está sendo testada.
Mas sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir ver o mundo com outros olhos. As lágrimas vão trazer novas cores. E você vai perceber o quê? A graça. A graça. Deixa eu convidar você a fechar os seus olhos. E a buscar esse Deus gracioso. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Nós passamos por lutas, dificuldades, aflições. Nós não temos palavras, Senhor, porque nós não sabemos como orar. Ensina-nos a orar, Jesus. Faz como o Senhor fez com seus primeiros discípulos. Ensina-nos a orar a Tua oração. Que o Teu reino venha, que o Teu nome seja santificado, que não nos falte, ó Deus, aquilo que nós precisamos, que o Senhor nos dê a cada dia o nosso pão. Não permita, Senhor, que o nosso coração caia em tentação, que possamos amar o próximo, ó Deus, como a nós mesmos, que possamos perdoar as pessoas como o Senhor nos perdoa. Nos ajuda nisso, Senhor. E que a cada lágrima aqui derramada, as cores se renovem. Não porque o sofrimento não existe. O sofrimento existe e nós não negamos ele. Mas porque através da Sua graça nós somos fortalecidos. Através do amor de Cristo Jesus nós somos transformados, renovados. Através daquela cruz, das lágrimas que saíram daquela cruz, nós temos vida nova. Através das lágrimas da cruz de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai, renovados na esperança e firmes no Teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós vamos levantar as nossas vozes e vamos adorar o Senhor com alegria, porque nós podemos nos alegrar diante das lutas, porque sabemos que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, amém.